Os primeiros dias do seu filhote podem ser muito desafiadores, podem ser muito difíceis. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para ajudar você com essas várias questões, para você aprender o que que você tem que fazer com o seu filhote nesses primeiros dias, quais as atividades, como é que tem que ser a rotina do seu filhote. E eu vou te falar tudo isso nesse vídeo. Se você nunca teve um filhotinho na sua casa, e se você vai receber um cachorro, ou até mesmo você está pensando sobre isso e futuramente vai receber um filhote, esse vídeo vai te ajudar muito, muito, muito para você entender algumas questões, alguns processos que são muito importantes e relevantes a respeito dos filhotes. Porque sim, pode ser muito difícil ter um filhotinho nos primeiros dias. E é um momento muito complicado, porque para e pensa, o filhotinho ele estava com a mãe, ele estava com os irmãos, ele estava num ambiente que era muito confortável para ele, na família de origem dele, e ele vai sair, né, desse ambiente confortável para um lugar totalmente estranho, totalmente aleatório, que não tem outros cães, muitas vezes, que não tem outras pessoas que ele conhece, que tem cheiros diferentes. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas para que você consiga trabalhar essa adaptação mesmo da melhor forma possível e também para que você consiga já criar uma boa rotina com o seu filhote, para que você consiga ter um filhote mais calmo, mais equilibrado, mais tranquilo, menos ansioso já no início dentro da sua casa. E eu também vou te falar um pouco sobre alguns problemas que os filhotes costumam apresentar. Mas antes disso, eu só vou te pedir para você clicar aqui e deixar um curtir, deixar um like no botãozinho aqui abaixo, porque isso é muito importante para o nosso canal para que esse vídeo chegue para mais pessoas e o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é legal, e ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que também estão em busca de informações sobre isso. Aproveita também e se inscreve no meu canal para você sempre estar recebendo todos os meus vídeos, todas as atualizações, esses conteúdos gratuitos e explicativos. Então, e eu já vou deixar aqui embaixo também os 7 principais erros, que é um vídeo que eu tenho que as pessoas cometem com o filhote. Vou deixar aqui no link da descrição. E a gente já vai deixar aqui também o link do Manual do Spitz Alemão, que é o nosso treinamento completo de cuidados com a raça, que engloba estética, comportamento, saúde preventiva e saúde emocional e psicológica. Bom, agora sim. Então, o cachorro já veio para sua casa, o filhotinho já veio para sua casa e você tem que ajustar tudo isso, criar essa boa rotina para o seu filhote. Quais são as melhores dicas para você já conseguir construir essa relação de respeito com o seu filhotinho desde cedo e você conseguir também resolver os principais problemas comportamentais que existem? Existem alguns principais problemas que o filhote costuma apresentar que são problemas normais, ligados à fase de vida do filhotinho, a gente tem que ficar atento a esse conteúdo. Para isso não te enlouquecer na sua casa, você tem que entender algumas coisas normais e existem alguns manejos corretos para você já começar a educar o seu filhotinho, como, por exemplo, a questão da mordida. Essa é uma das principais queixas que as pessoas têm com os seus filhotes. Não só a mordida, mas a destruição de objetos, de coisas. E isso acontece por quê? Porque o seu cachorro, ele tá passando pela fase de troca de dentinhos, de leite. Tá caindo esses dentinhos para crescer os dentes permanentes. E o que que acontece? Durante todo esse processo da vida do seu filhotinho, que vai mais ou menos até os 6, 7 meses, ele vai morder muito. Então é importante que você já comece desde cedo, que você já tenha brinquedos corretos para o seu cachorro, que você já tenha um enriquecimento ambiental correto, que são aqueles brinquedos atrativos que a gente vai oferecer para o filhotinho, para ele ter o que fazer, para ele ter o que roer. A gente oferece coisas mais interessantes do que a minha mão, do que meus pés, do que as minhas roupas, do que os eletrodomésticos, do que o pé da cadeira. Então a gente vai oferecer esses brinquedos. É muito importante que você ofereça para o seu filhotinho, sempre rotacionando também. Nunca deixa disponível o mesmo brinquedo, o mesmo o tempo todo. Faz uma rotação. Tem vários brinquedos que eu gosto de oferecer, como por exemplo aqueles que são subprodutos de origem animal, por exemplo, cascos, osso, chifre, orelha. São opções muito boas, eles têm um cheiro, cada um vai ter um cheiro diferente, um gosto diferente.
Tem brinquedos que eu gosto também que são brinquedos de nylon, que são muito bons porque são brinquedos mais duros, mais resistentes. Você pode oferecer os brinquedos de nylon sem precisar estar presente junto. Agora, esses brinquedos que são subprodutos de origem animal, para filhote, eu não recomendo que você deixe eles sem supervisão, tá? Então você tem que entender muito bem a fase de vida. No meus Spitz, por exemplo, que já são adultos, eu deixo sim sem supervisão, porque já são adultos, já sabem o que estão fazendo e eu conheço meus Spitz e sei que eu posso deixar eles com esses brinquedos sem estar sob a minha supervisão. Mas para filhote, para um Spitz de até 1 ano, eu não recomendo que você deixe esses brinquedos sem ter algum tipo de supervisão. Eu também gosto muito de brinquedos recheáveis, que é aqueles brinquedos que a gente consegue rechear com alguma comidinha de cachorro, com alguma coisinha, uma comidinha molhada, ou até mesmo uma frutinha a gente consegue rechear e o cachorro vai gostar muito, porque vai ter um cheiro muito bom. Você pode congelar para durar mais tempo, aí você oferece. Então, são opções que você tem, e inclusive eu vou deixar uma loja aqui que eu gosto muito, que é a Pets, para você conseguir acessar e usar também o meu cupom lá e comprar os brinquedinhos para o seu filhotinho. É só você colocar Doutora Elopet no final da sua compra. E vou colocar aqui abaixo na descrição para você olhar todo o site, é um site extremamente confiável que é a Pets, você já deve conhecer, que é esse nosso pet shop online. Então você precisa conhecer e ter esses brinquedos corretos para o seu pet e começar também a treinar comandos básicos, como fica, o senta, esses comandinhos básicos para você já ir comunicando com o seu pet corretamente. Como você quer que ele se comporte no seu dia, para ele não ficar pulando em cima das pessoas, ele não ficar roubando às vezes a comida da mesa. Ele vai saber que ele tem que ficar paradinho quando está chegando a visita. Então você vai fazendo esses comandinhos básicos para você ter um filhote que consiga se comunicar com você, que consiga entender o que você quer e já vai construindo essa relação de conexão e de respeito entre você e o seu filhotinho desde cedo. Não deixa isso para depois. E um segundo problema que os filhotes apresentam e que incomoda muito, muito, muito as famílias é o filhote ficar chorando, por exemplo, quando ele chega, né? E esse choro, ele acontece justamente por conta dessa mudança de ambiente que eu falei lá no início do vídeo, que o filhote sai do ambiente que ele estava acostumado com os irmãos, com a mãe, com o pai, conforto, cheiro familiar para um lugar completamente novo. E a gente tem que começar a habituar ele a uma boa rotina, para que ele comece a ter um cantinho dele. Não é bom para o seu cachorro no início que ele já costume ficar numa dependência com você. Então, você precisa reforçar a independência do seu filhotinho. Então, ele precisa ter o cantinho dele no início. E aos poucos, você vai liberando o filhotinho para casa toda. Mas primeiro ele precisa entender. Então, você coloca o filhotinho no cantinho dele desde o início, para que ele consiga se adaptar a isso. Você já começa a estimular essa independência dele, ele vai aprendendo a ficar sozinho e gostar de ficar sozinho, para ele não sofrer na sua ausência futuramente, porque as pessoas não fazem isso. Que elas fazem, elas ficam coladas muitas vezes com o filhotinho o tempo todo, e isso traz um problema futuro de o pet não saber ficar sozinho, de ter ansiedade por separação, e você precisa fazer justamente o oposto, reforçar a independência. Ele tem que ficar bem com você ou sem você, e não o contrário. Então, ele pode dormir na sua cama, mas deixa isso para depois. No início, mostra que tá tudo bem ele dormir sozinho, sabe? O cachorro ele vai aprendendo a ficar bem sem você, com você, na presença de outros, na presença de ninguém. Para isso, você cria esse cantinho do filhote, inicialmente, para ele entender tudo que tem ali. E esse cantinho vai ser um cantinho que, na verdade, é uma das partes mais importantes nesse momento que o filhote chega para você, porque a partir desse cantinho você vai conseguir trabalhar várias questões dele, várias questões importantes na vida dele, por exemplo, a independência que a gente estava conversando, para que você tenha esse cachorro que seja equilibrado, tranquilo, que sabe ficar sozinho, para ele não ficar fazendo xixi, cocô pela casa inteira. Então ele vai ter o cantinho onde tem o tapetinho. Então ele vai primeiro aprender nesse lugar pequeno, nesse lugar menor, para depois ele ir para o lugar maior, para depois ele ficar ter mais liberdade.
Assim ele vai aprender também a não destruir suas coisas, porque ele vai ter os brinquedos dele nesse cantinho. Esse cantinho pode ser feito com grades, sim, mas pode ser um quarto também, não precisa ser necessariamente grades. Se você tem um quarto livre, você pode criar esse cantinho dentro de um quarto, dentro de um escritório. O importante é que seja um cantinho que o filhote, você tem que fazer o filhote amar esse cantinho. Não é que o filhote vai ficar o tempo todo preso no cantinho. Você vai soltar e você vai colocar lá. Mas em alguns momentos que você não pode supervisionar o filhote, você vai ter o cantinho e ele vai gostar de estar lá, porque ele vai ter comida, ele vai ter água, ele vai ter o seu banheirinho, ele vai ter os brinquedos. Então é muito importante no momento de filhote que ele tenha sim esse cantinho. E eu falo mais detalhes sobre isso dentro do manual do Spitz alemão. A primeira noite com o filhote pode ser a noite mais difícil. Caso o seu filhote esteja chorando muito na primeira noite, você pode colocar ele para dormir no seu quarto, só que entenda que é só na primeira noite. Ele precisa entender e aprender a ficar sozinho e dormir sozinho. Ele pode dormir com você, mas é importante ele aprender a dormir sozinho. Então, o que que é legal você fazer? É gastar a energia do filhote antes dele dormir, para prolongar essa noite de sono, né? Eu gosto muito também de tentar fazer com que o filhote não durma tanto durante a tarde, para tentar direcionar esse sono dele para a parte da noite, para o filhote dormir mais tempo à noite. Então, quando o filhote é muito novinho, ele tem uma janela de sono que a gente chama muito, muito grande. Então, ele pode dormir ali até 18 horas por dia. Então, você tem que tentar direcionar essa janela de sono para a parte da noite. Então, você vai estimular brincadeiras e atividades e oferecer bastante brinquedo na parte da tarde, para ele ter esse entretenimento. Assim, você vai conseguir fazer e direcionar esse sono dele para a parte da noite. Outra coisa que é importante fazer para o seu cachorro dormir a noite toda é oferecer comida até mais ou menos quase 7 da noite. Sempre depois que o cachorro come, ele vai metabolizar essa comida. Então, ele vai produzir energia. Se você oferece uma comida para o seu filhotinho muito tarde, existe uma tendência muito grande que ele fique mais ativo na parte da noite. Então, oferece um pouquinho mais cedo essa comida no final do dia para evitar esse problema. Isso vai te ajudar muito nessa dinâmica da parte do sono com o seu filhotinho para que ele durma melhor, durma mais tempo durante a noite. E caso você precisa colocar ele dormir no seu quarto porque ele esteja chorando muito, não tem problema, você coloca ali um cercadinho do lado, o cantinho dele para o seu quarto, e você coloca do lado da sua cama uns brinquedinhos ali também para ele, caso ele queira brincar durante a noite, mexer. Coloca o braço do lado dele para ficar fazendo carinho nele enquanto você dorme. Então você fica com a mão nele, fica na sua cama deitado, coloca a mão nele e fica fazendo esse carinho, mostrando que você tá ali presente, sabe? É uma forma de você passar essa primeira noite ou as primeiras noites de sono de uma maneira mais tranquila. Mas não coloque ele na sua cama nesse primeiro momento, para que ele não acostume. Vai por mim. Desde cedo, ele precisa entender que é bom ficar no cantinho dele e você não sofre tanto depois, sabe? Fica mais fácil para ambos os lados. No segundo dia já vai estar mais tranquilo, o filhote já vai estar mais acostumado. Então, os primeiros dias são realmente mais desafiadores. E depois de trabalhar tudo isso, essa dinâmica no cantinho dele para dormir sozinho e tudo mais, então a gente começa a separar ele pequenos momentos durante o dia. Por exemplo, 3, 4 vezes ao dia, na hora da alimentação, por exemplo, você vai lá e ele ganha um brinquedo e tudo de bom ele vai começar a ganhar também quando ele estiver sozinho. Então ele vai estar lá no cantinho e você foi tomar banho ou você saiu, alguma coisa nesse sentido, e ele já vai começar a ter os primeiros momentos de realmente ficar 100% sozinho, sem contato visual e muitas vezes até sem contato olfativo com você. Então a gente vai estimulando essa independência desde o primeiro momento e aos poucos criando uma boa rotina para o filhotinho e para você também, porque isso vai te servir não só para o momento presente, mas para o longo prazo também. E outra coisa que incomoda muito as pessoas também são as necessidades no local errado, né? O filhote ele faz xixi e cocô o tempo todo. O que que acontece? Ele não controla muito o esfíncter de fato, né? A bexiga. Existem algumas dicas que a gente faz para já conseguir controlar essa situação e ensinar o cachorro a fazer as necessidades em um local
só de uma maneira mais rápida. Por exemplo, a gente vai restringir o espaço dele, como eu falei, para você. Quanto menor o espaço, menor a chance. E mais fácil dele acertar. Então você fecha lá a porta do quarto, fecha a porta do banheiro, do local que ele precisa fazer xixi e cocô, para ele poder acertar com mais facilidade. Além disso, a gente também coloca sempre um pouquinho do próprio cheiro do xixi em cima do tapetinho para direcionar o olfato dele. Eles vão fazer xixi onde eles já fizeram antes. Então, se ele fez xixi lá, errou e fez no chão, você pega o tapetinho dele, molha desse xixizinho para ficar o cheiro para ele e coloca no lugar correto, no lugar que você quer que ele faça xixi. Então você coloca o próprio cheirinho da urina dele no tapetinho. Vai ser muito mais fácil direcionar esse olfato e assim ele acertar de uma forma que fique mais fácil. E o cachorrinho ele sempre vai fazer as necessidades depois que ele come. Então ele bebe água, ele já vai querer fazer xixi. Ele come, ele já vai querer fazer cocô. Então é muito fácil a gente saber a hora que o filhote quer fazer xixi, que o filhote quer fazer cocô. É logo depois da comida, logo depois da água. Então você já consegue planejar isso. Para sempre que você vê que ele tá querendo ali fazer xixi, que logo depois de tomar água, logo depois da comida, você já coloca ele no cantinho dele, no lugar que ele tem que fazer, no lugar que ele tem que acertar. Você já fica do lado, assim que ele acerta, você vai e bonifica, você faz uma festinha, para ele sempre continuar acertando lá no tapetinho, ou seja, onde você quer que ele acerte. E sempre, no momento que o seu cãozinho é um filhote, você precisa dar muito mais chances de ele acertar. Então, você não vai colocar só um tapete higiênico, você precisa colocar vários tapetes. Você tem que facilitar esse processo. E aos poucos você vai retirando os tapetinhos. Nunca deixe ele ter acesso à casa toda nesse momento, principalmente no momento que ele acabou de tomar água, no momento que ele acabou. é, de comer, porque a chance dele errar vai ser muito alta e vai ficando mais difícil você conseguir fazer esse manejo correto, sabe? E conforme ele for acertando, você vai diminuindo os tapetinhos, você vai diminuindo o banheiro dele até sobrar um ou dois, conforme você quer que ele faça esse xixi corretamente. Se você recebeu um filhotinho agora, fala como é que tá sendo aí o processo com o seu filhotinho. E se você quiser aprender, claro, na prática, todos os cuidados corretos com a raça, eu te convido a conhecer o Manual do Spitz Alemão, que é o nosso treinamento completo, com todos os cuidados corretos com a raça. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe um curtir, deixe um comentário me falando como é que tá o processo do seu filhotinho aí na sua casa. Um beijo, meu e do Ju, e até o próximo vídeo.